Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém? Que bom estar aqui hoje, né? Que satisfação a gente poder estar na casa de Deus, entregando a nossa vida para Jesus, começando a nossa semana na presença de Deus. Tudo isso é muito bom. É um privilégio poder estar aqui nessa noite. Não precisamos quebrar esse negócio de religiosidade, irmãos. Nós somos privilegiados em servir a Deus. Amém? Quero convidar você a abrir segundo o livro de Reis, capítulo 5. Essa semana eu recebi um vídeo. Manu lá do Data Show me mandou, falou, olha, queria que você conhecesse esse pastor. Ah, irmãos, aí não foi por acaso, né? E aí, quando eu assisti aquela mensagem, ali no Facebook, foi algo tão tremendo, que falou tanto comigo, que eu pedi permissão ao Espírito Santo para compartilhar hoje. De manhã nos Três Irmãos, e agora à noite aqui na Vila. E eu já disse, amados, por outras vezes, que eu sou sarado com relação a trazer uma mensagem que eu ouvi de alguém. Porque nós não temos que ter o objetivo de imitar ninguém, mas de compartilhar o que é bom. Não é isso? Tem pessoas que compartilham o que é ruim, né? Fica vendo as notícias ruins e compartilham a semana inteira. Mas eu aprendi que compartilhar o que é bom, isso faz bem. E essa palavra falou muito comigo, falou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar conosco nessa noite. Amém? Segundo Reis, capítulo 5. Depois, se alguém quiser assistir na íntegra, obviamente que não dá para falar tudo o que foi falado, mas está lá no Facebook. Você pode assistir, vem de uma fonte íntegra da Igreja da Lagoinha e é uma bênção, em nome de Jesus. Mas vamos nós aqui, amém, amados? Segundo Reis 5, versículo 1, diz assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque através dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este um varão muito valoroso, porém era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra. Algumas versões diz, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Oxalá quer dizer, queria eu que ele estivesse, antes ele estivesse, amém? Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, que é o equivalente a 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, equivalente a 75 quilos de ouro, e 10 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para dar vida, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação.
Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo que nós temos para ouvir a Tua palavra. Esse tempo tem sido diferencial na nossa vida. O tempo de ouvir a Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor continue falando conosco. Nós, como cantamos aqui, tiramos as sandálias dos nossos pés, porque nós queremos entrar num momento de intimidade com o Senhor, para Te ouvir. Deus, cura o nosso coração nessa noite. Cura feridas, cura lepras emocionais. Espírito Santo, desde já eu te peço, comece a envolver a tua casa nessa noite com águas que curam, águas que limpam, águas que saram, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Decida ser curado. Tema dessa noite: decida ser curado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, decida ser curado. Amém? Quando nós olhamos para esta história, que consta-nos em 2 Reis, capítulo 5, nós olhamos para a vida de um grande homem. Nós assistimos, se assim podemos dizer, a narrativa de um homem de sucesso. Um homem que venceu barreiras, um homem que ultrapassou limites e chegou num alto posto do seu exército. A Bíblia diz que ele era um grande homem. Irmãos, Naamã era honrado. Naamã era reverenciado pelos seus soldados. Quando pela manhã Naamã se apresentava diante da tropa do pelotão, certamente os soldados diziam: chegou o grande Naamã. Chegou o grande general, chegou o exemplo para nós. Era assim que as pessoas o viam. Era assim que os seus soldados o viam, como um grande homem. Um homem que por ele o Senhor deu livramento aos sírios. Nós estamos falando de um homem de muito respeito, de um homem de uma posição, a qual, por essa posição, ele era honrado. Porém, a Bíblia nos mostra que Naamã tinha um problema, tinha uma enfermidade a qual as pessoas não podiam ver. Quando Naamã se apresentava, creio eu, com seus distintivos militares, as pessoas não podiam ver que Naamã tinha uma lepra. As pessoas não podiam dizer: olha lá, Naamã está leproso, porque muito provavelmente esta lepra não era visível, não era aparente. Entendemos então que a lepra era uma situação que Naamã e a sua casa sabiam, porém as pessoas não. As pessoas não conheciam que Naamã sofria desta lepra. Mas como nós lemos, em uma das guerras, em uma das batalhas, ele leva para a casa dele uma menina da terra de Israel, uma menina crente, uma menina evangélica. E ao levar esta menina para casa, ela viu a lepra de Naamã. Espera aí, aquele grande homem, aquele grande general é este que está leproso? E ela então diz: Oxalá, estranha essa palavra, né? Quando eu li a primeira vez, eu falei: está amarrado. Oxalá. Depois eu descobri que é uma palavra que quer dizer isso. Quisera eu, né, que o meu senhor Naamã estivesse com Eliseu. Essa menina faz o que a igreja tem que fazer, né? Essa menina tem uma atitude que nós temos que ter. Envia as pessoas para o Senhor, para Deus. E ela diz: se Naamã estivesse lá em Israel, certamente ele seria curado, porque lá tem um homem de Deus chamado Eliseu. E aqui nós começamos a aprender algumas coisas com Naamã. Naamã, quando chegou do trabalho à tarde, a esposa estava fazendo a comida, e a esposa disse: Naamã, eu preciso conversar com você essa noite. Ele disse: mas o que aconteceu? Hoje
A menina me procurou e disse: se você for para Israel, lá tem um homem de Deus, e certamente você será curado. Sabe o que Naamã fez? Ele decidiu ser curado. E amados, decidir ser curado é uma atitude que cabe a nós. E muito interessante pensar nisso, como o pastor que prega essa palavra diz, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida envolve uma decisão. Algumas não. Por exemplo, vai chover hoje ou não? Não está nas nossas mãos decidir. Mas a maioria das coisas que acontecem com a gente são resultado de uma escolha. Hoje, o que eu sou hoje é o que eu escolhi ontem. O que eu sou amanhã é o que eu escolhi hoje. Então, querido, não se iluda. Tudo na vida pede uma decisão. Tudo na nossa vida, ou quase tudo, requer de nós uma escolha, uma decisão. Hoje você escolheu estar aqui. Nesse domingo quente, não é? Esse domingo de calor, você estava lá no sofá, você falou: hoje eu vou para a casa de Deus, hoje é domingo, eu quero estar no culto. Uma decisão. Você foi tomar banho, você foi se arrumar, porque 7 horas você gostaria de estar aqui. Envolve uma decisão. Amanhã cedo nós vamos acordar, nós vamos decidir. É bom que a gente decida e trabalhar, né? Seria ótimo isso. Não é isso? Isso vai ser muito bom para todo mundo. Mas a nossa vida está cercada de decisões, e amados, nós precisamos decidir ser curados. Irmão, peraí, ser curado do quê? Naamã tinha uma lepra. E a lepra na pele, ela é algo que traz insensibilidade. Pede para um leproso colocar a mão no fogo, ele põe e não sente nada. Porque a carne está insensível. Entenda-me nessa noite. O pecado é a lepra que quer corromper o nosso coração. E o pecado, à medida que nós vamos vivendo e o aceitando, ele vai nos tornando insensíveis, a ponto de não reconhecermos mais que estamos com lepra. Nós vamos nos envolvendo de tal maneira com o pecado que quando nós olhamos, nós falamos assim: está tranquilo, estamos insensíveis, já não estamos mais nos vendo como uma lepra no coração, porque o pecado é lepra. A lepra mata, e o salário do pecado é a morte. Amém? E isso vai trazendo sobre o nosso coração essa insensibilidade. Nós não vamos mais reconhecendo: é verdade, o que eu estou fazendo está errado. É verdade, isso que eu estou fazendo não está correto. Isso está manchando e contaminando o meu coração. E nós precisamos tomar cuidado com isso, amados. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a sociedade, o mundo nos empurra a sermos honrados aparentemente, a conquistarmos postos, profissões, ministérios aparentemente, e não cuidarmos do que está dentro de nós. E o que de fato faz a diferença não é o que está fora, mas é o que está dentro. As pessoas viam Naamã por fora, mas não viam por dentro. Eu quero dizer para você que Deus te conhece por dentro, não por fora. Deus me conhece além desse rostinho bonito aqui que vocês estão vendo, irmãos. Concorda comigo, querida? Ela concordou. Deus nos conhece por dentro, irmãos. E muitas vezes nós estamos vivendo como Naamã, por detrás de alguns postos, de algumas profissões, de algumas coisas que nós fomos conquistando e recebendo honra, e não tem nada de errado nisso. Mas o que de fato está dentro do nosso coração, queridos? O que de fato Jesus quer trabalhar é com o nosso coração, é com o que está dentro. Hoje pela manhã, lá nos Três Irmãos, eu falava que quando eu aceitei Jesus em 2003, um mês depois eu fui lá em Campinas, comprei um monte de roupa de crente. Fui sozinho, eu comprei umas calças grandes, umas camisas grandonas, que eu não tenho muito jeito para comprar roupa. Comprei um monte de roupa de crente. Joguei aquelas calças largas que eu tinha fora, dei embora e comprei tudo roupa de crente. Mudou alguma coisa? Ainda não. Mudou o exterior,
Hoje eu gosto de usar, naquela época eu usava porque tinha que usar, mas hoje eu gosto. Mas, amados, o processo é dentro, não é só fora. Vestir bem é legal, é bonito, sim, mas o que está dentro é o que realmente importa. E quando Naamã olhou para ele e se deparou com aquela lepra e ouviu a palavra daquela menina, ele disse: eu quero ser curado. Hoje o convite para você e para mim é olharmos para dentro do nosso coração e ver: Deus, tem lepra lá? Senhor, será que existe lepra dentro do meu coração? Se existe, eu quero ser curado. Se existe, Deus, eu quero buscar a tua purificação. Se Naamã não tivesse tomado uma atitude, uma decisão, ele teria morrido de lepra. Se Naamã não tivesse escutado naquele dia o conselho daquela menina, os soldados iriam ouvir: Naamã morreu. Como morreu? Naamã era um grande homem, aparentemente, penso eu que deveria ser um homem de uma grande estatura, que nem o Timbó assim, fortão. E chegaria a notícia: ele morreu. Às vezes nós ouvimos discursos na mídia: olha, tal pessoa fez aquilo. Como pode? Porque está dentro, não está fora. Ninguém vê, mas está escondido. E, queridos, o reino de Deus nos propõe tratar com o coração. Temos a sinceridade de olhar para dentro do nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso ser curado. Eu estou como Naamã. Tem coisas que ninguém sabe, mas eu sei. Tem coisas que ninguém vê, mas eu vejo. E eu quero a tua cura. Eu quero essa purificação. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós estamos tentando tapear as lepras do coração. Pastor, dessa palavra diz isso e eu concordo. Nós estamos tentando, muitas vezes, na nossa humanidade, fazer que nem Adão fez. Cozinha lá as folhas da figueira e põe na frente da nudez, como nós falamos aqui domingo passado. E como é que nós fazemos isso? Vou dar aqui alguns sinais. Quando nós estamos tentando dar uma maquiadinha na lepra. Lepra não se maquia, lepra tem que ser curado. Lepra não adianta passar pomadinha, lepra tem que ser tratamento de Deus, cura de Deus. Primeiro, tem gente que quando está diante de uma televisão, está com o coração tão ansioso, com o coração tão frustrado com algumas coisas, que fica assim, ó, no controle. Já passou os 250 canais e começa de novo. Não tem nada de bom, não tem nada. Isso é um sinal, irmão. Isso é um sinal que o seu coração está ansioso. A ansiedade também mata e prejudica muito. A ansiedade é algo que traz angústia para o nosso coração. Como é que vai ser amanhã cedo? Ai, meu Deus, como é que vai ser amanhã cedo? Eu vou acordar e como é que vai ser? Nem dorme de noite. Tem gente que não dorme de noite porque é ansioso. Tem gente que não consegue descansar porque fica preocupado com o dia de amanhã. Um dos sinais do coração é este. Segundo, não estou legal, preciso ir no shopping. Aí volta do shopping com 17 sacolas. Agora eu melhorei. Preciso ir no 1,99. Irmão, 1,99 é coisa terrível, né? Ontem eu fui lá, mas fui sozinho. Rapidinho, eu, ó, não vou ficar aqui não. Vai na doceria, irmão, doceria é coisa... Doceria de Deus, né, irmãos? Não sei quem gosta de doce aqui, mas doceria. E a gente vai tentando, sabe, querido, se esconder, vai tentando dar um jeito. Outros comem tudo que vê, porque estão tão ansiosos, estão tão vazios, que abre a geladeira e metralha. Porque está tentando, isso é um sinal, irmão. Estão tentando saciar a alma, porque ela está angustiada, ela está ansiosa, e nós precisamos nos atentar a isso. Algumas causas de lepra, algumas causas de doenças emocionais que nós podemos estar vivendo. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui faz nos parar nessa noite para olhar para o nosso coração. Nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos passar 20 anos dentro de uma igreja com um coração leproso.
Nós podemos participar dos cultos, nós podemos participar dos apelos e continuar leprosos se nós não decidirmos ser curados pelo Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus não arromba corações. Jesus não tira seu livre-arbítrio. Ele lhe propõe a cura. E nós é que decidimos se vamos ser curados ou não. Ele nos leva ao entendimento e nos propõe a cura. Mas quem decide se nós vamos ser curados ou não, somos nós. Amém? Primeira causa, vou falar algumas. Tem muita gente hoje com um coração leproso. Irmão, quando eu falar leproso aqui, você me entende. Estou falando de lepra física, estou falando de feridas do coração, enfermidades da alma. Pastor Dr. Drauzio Varela, que passa nos domingos ao Fantástico, nos disse nesses dias, eu estava assistindo, mais de 90% das enfermidades hoje são psicossomáticas, são sentimentos que foram somatizados na alma. O pastor sabe disso, tem nos ensinado sobre isso. Primeira causa, palavras de morte que foram semeadas. Tem muita gente com o coração leproso porque receberam uma palavra de morte. Você não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não tem condições. Isso não é para você. Ei, irmão, tem pai que chama o filho de burro. Tem mãe que olha para a filha e diz, você nunca vai ser nada. Isso é palavra de morte. Isso traz lepra para o coração. Tem gente que lança a palavra de morte sobre si mesmo. Eu sou burro mesmo. Eu fui tentar fazer aquele trabalho, não consegui. Eu acho que eu sou um zero esquerda mesmo. Isso traz amargura para o coração, irmãos. Isso gera feridas no coração. E isso traz amargura para o coração. Se você lançou palavra de morte sobre pessoas, retrata isso, querido. Quebra isso. O sangue de Jesus, ele tem poder para quebrar isso. Porque tem muita gente doente dentro das igrejas porque receberam palavra de morte. Eu vou dizer uma coisa para você. Receber palavra de morte de alguém é difícil, mas receber de pai e mãe é muito pior. Muito pior. E nós precisamos nos atentar a isso. Eu falo sobre isso há pelo menos uns 3 anos, sobre a palavra de morte. Eu ainda escuto pessoas matando os outros com palavras. Eu ainda ouço pessoas dizendo assim, você não vai conseguir. Eu aprendi, amado, que a palavra de morte eu rejeito, que a palavra de vida eu aceito. Toda palavra de morte que um dia eu ouvi de alguém, eu não aceito. Eu quebro em nome de Jesus, mas a palavra de vida eu recebo. E é assim que nós precisamos fazer. Se alguém te diz que você não vai conseguir, busque forças em Deus e supere essa palavra e consiga, em nome de Jesus. Esses dias numa brincadeira, foi uma brincadeira, mas eu fiquei enfesado. Uma pessoa chegou e disse assim, olha, você pode fazer tal coisa? E eu estava do lado. Aí essa pessoa falou, olha, eu não posso agora, pede para o Tony. Ela falou, não, o Tony não vai conseguir. Irmão, eu fiquei vermelho, falei assim, questão de honra. Vamos lá. Acabei o que tinha que fazer, fiz assim, ó. Nunca subestime ninguém. Não, eu estava brincando. Não tem brincadeira, não. Pensa num baixinho enfesado, irmão. Nunca subestime, nunca diga que você não vai conseguir, irmão. Quando Deus foi construir lá o tabernáculo através de Moisés, ele chamou a Oliabe e mais um outro homem que eu não me lembro o nome, e deu a estes homens uma sabedoria excelente. E eles faziam ali as obras de ouro, de prata, teciam ali os tecidos. Como é que nós não vamos conseguir? Primeiro, palavra de morte. Provérbio 18, 21. Morte e vida estão no poder da língua. Não seja leproso por palavras de morte e não transfira a morte para os outros. Irmão, se não tem nada para falar, como diz o sábio, a Bíblia diz em Provérbios 11, 10, ou 10, 11, a boca do justo é manancial de vida. Tem que sair vida. Tem que sair vida da nossa boca. Amém? Segundo,
Tem muita gente hoje com o coração angustiado e leproso, porque perderam a esperança diante dos problemas. Todo mundo aqui tem problema, irmão. É assim ou não é? Todos nós temos dificuldades. Alguns de nós temos impossibilidades. Mas, diante de tudo isso, nós não podemos perder a esperança. Um dia, Deus vai agir nessa situação. Vai chegar um momento em que Deus vai agir e a situação vai mudar. Eu creio nisso. Como diz o salmista, elevo os meus olhos para os montes. E aqui é um salmo que a gente precisa interpretar direito, né? O meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes. Porque os montes eram lugar de idolatria. Por isso ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diante das dificuldades, dos problemas, até das impossibilidades, não perca as esperanças. Irmão, já perdi, então retoma. Irmão, já não acredito mais que isso pode mudar. Então acredite, porque para Deus nada é impossível. Querido, quando você perde a esperança, perde o sentido da vida. Quando você perde aquele desejo de ver Deus fazer, a vida fica sem sentido. Agora, quando você acorda de manhã e diz, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que vai chegar o dia. Olha só que coisa maluca, irmãos. Ontem eu estava no semáforo, não foi ontem que eu fui para Campinas, e sabe aquele semáforo de 90 segundos? Você chega vermelho, você chega lá assim, e ele fica lá vermelho, 90 segundos. Olha só que coisa maluca, eu fiquei esperando, 4 fases. 9 vezes 4, 36, 360 segundos, que são... De manhã eu tentei fazer a conta e tentei fazer agora de novo. Deixa isso aí quieto, irmãos. Eu vou fazer em casa na hora que eu chegar. São 90 segundos para cada lado. E eu fiquei ali e falei, nossa, agora tem que abrir aquele, depois é o meu. E eu fiquei pensando assim, Senhor, as tuas promessas na nossa vida são assim também. Pode até demorar, mas vai chegar a minha vez. Olha só, irmãos, é isso. Eu estou ali, demora um pouquinho, aquele da Casa Verde então, né? Aquele ali é quente. Mas chega a sua vez, não chega? Quando você pensa que não, ficou verde, aí vai, você, fica esperando, agora deu meia hora, passei. As promessas de Deus, o socorro de Deus é assim, irmão. Pode até demorar um pouquinho, mas vai chegar a luz verde. Vai chegar o momento que Jesus vai falar assim, pode passar, chegou seu dia, chegou seu momento. Alguns de nós estão olhando ali para o semáforo, tá, 89, 88, 87, irmão, eu não vou esperar mais, vou desistir. Não desiste não, irmão. Vai chegar a luz verde, vai chegar o dia de Jesus agir na situação, fazer o impossível. Não perca a tua esperança. Não perca a tua esperança no teu casamento, na tua família, no teu trabalho. Continua crendo. Acorda todo dia dizendo, Jesus, a luz verde vai acender e eu vou cantar o hino da vitória, porque vai chegar a minha vez. Amém, querido? E o nosso coração ele vai se endurecendo quando nós perdemos a esperança. Terceiro, solidão. Aí você olha para mim e diz, irmão, lá em casa moram 6 pessoas, como é que eu vou ter solidão? Tem, irmãos. Tem gente morando dentro de famílias, dentro das casas, cada um tem uma televisão, cada um tem um banheiro dentro do quarto, cada um tem a sua liberdade, o seu cantinho, privacidade, melhor dizendo, e não se relacionam. Nós vivemos dias dentro das famílias em que não existe relacionamento, não existe olhar nos olhos. Tem pessoas solitárias morando dentro de casas cheias de gente. Tem pessoas vivendo dentro de famílias se sentindo desamparadas, porque não tem relacionamento. Eu vou pegar meu prato, vou comer lá no quarto, vou assistir a minha televisão. Se cruza no corredor, né? E aí, como é que você está? Tudo bem? Beleza? Estou lá no meu quarto. Eu já ouvi casos de pessoas que se comunicam por onde? Dentro de casa? Facebook. Como é que você está? Estou bem. Estou aqui no quarto.
Vamos comer um lanche? Vamos então. Então a gente se encontra na cozinha. Ok, estou indo, te espero lá. Estou falando sério, irmãos. As pessoas estão vivendo solitárias. Ontem eu tive uma experiência lá na escola, lá no Senai. Um monte de gente, acho que uns 500 alunos. E a gente estava, eu e meus companheiros ali que a gente se conheceu, nós estávamos doidos para jogar ping-pong. Não sei quem já jogou ping-pong, aquilo é muito gostoso, né? Mas não tinha raquete nem bolinha. E tinha um menino encostado na parede assim, com uma raquete, 2 raquetinhas na mão e uma bolinha, assim, ó. Eu olhei para ele e falei, é você, cara. Você está com o que nós queremos. Mas a pessoa, eu percebi, sabe aquela pessoa fechada, assim, com a raquetinha? Poderia ficar assim, né? Não, eu estava ali. Aí eu falei com os companheiros assim, ó, vamos lá falar com ele, né? Eu acho que ele está precisando de alguém para jogar com ele, né? Aí os meninos falaram, acho que não, né? Aí eu vou lá. Aí eu estava com fone no ouvido. Falei, dá licença. Você está querendo jogar ping-pong? Estou sim. Falei, então, demorou, né? Jogamos 1 hora. Aquele menino só estava esperando os companheiros ali, porque ninguém joga ping-pong sozinho. Não dá para jogar aqui, correr lá e jogar lá, né? Então, o que eu percebi naquele menino? Nem conheço. Uma pessoa que vive uma vida solitária. Uma pessoa que é fechada. Irmãos, ali, 2 aulas que nós tivemos ali, eu já conheci todo mundo, já fiz amizade com todo mundo. Sabe aquela pessoa que fala mais que a boca? Já sei coisas das pessoas que a gente foi conversando, mas existem pessoas que vivem uma vida solitária. Não tem intimidade, não senta na mesa para comer. Irmão, mesa é um lugar sagrado. Eu aprendi isso. Mesa é lugar da família sentar e comer junto. Ok? Então eu acredito nisso, é na hora que nós sentamos junto na mesa, que nós olhamos dentro dos olhos dos nossos familiares, a gente tem um momento de relacionamento. E aí, como é que foi o seu dia? Está tudo bem? Como é que estão as coisas? E nós estamos perdendo isso por causa do tempo. Não dá tempo, irmão. Cada um janta num horário. Cada um come numa hora. E nós vamos vivendo uma vida sozinhos. Sem ter relacionamento, sem ter intimidade. E uma vida solitária traz lepra para o nosso coração. Tem filho que só vê o pai no fim de semana. Tem filho que só pode conversar com o pai e com a mãe domingo. Porque não dá tempo. Outro, ausência de intimidade com Deus. Culto aos domingos e de quinta-feira não quer dizer que nós temos intimidade com Deus. Não quer dizer. Você pode vir no culto, como o pastor falou, e não ter intimidade com Deus. Se nós não tivermos tempo para ter intimidade com Deus lá no nosso particular, nosso coração vai ficar faltando. Sabe quando você diz assim, sabe, está faltando algo que eu não sei o que é. Eu digo para você, está faltando intimidade com Deus. Olha, irmão, eu fiz isso, eu comprei, eu fui na doceria, eu fui naquele outro lugar, eu fui no shopping, mas não satisfez. Tranca a porta do quarto e diz, Jesus, agora é nós dois, você vai ver que vai saciar. Não dá para viver uma vida dentro da igreja sem ter intimidade com Deus, irmãos. Sem ter aquele momento que você fala assim, esse tempo eu separei para Deus. E esse tempo não fala de relógio, fala de qualidade. Senhor, esse tempo eu vou desligar o computador, vou desligar o telefone, vou fechar a porta do quarto, vou conversar com a minha família, porque eu quero um tempo com o Senhor. Eu quero passar um momento de intimidade com Deus. Se nós não tivermos isso, vai faltar no nosso coração. Não se engane, amado. Não se engane. Ter intimidade com Deus supre uma carência do nosso coração. Falamos aqui domingo passado, quando Deus cria o homem, Deus cria o quê? Relacionamento. Por que Deus descia no jardim todo dia? Porque Ele anseia por relacionamento. E hoje não é diferente, irmãos. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos conversar com Ele, para que isso possa sarar o nosso coração, amém? Nesses dias eu tenho tido assim, experiências particulares com Deus assim. Filho, dá uma olhada nisso. E sabe quando a ficha caiu? É verdade, Senhor. É verdade, eu posso agir assim.
É verdade, Senhor, eu tenho que fazer assim. São momentos que Deus vai nos proporcionando uma intimidade, nós precisamos disso. Outro, tem muita gente com o coração leproso hoje, porque estão inertes. Estão diante de situações que requerem uma decisão, estão assim, apáticos. Não decidem, não resolvem. E isso traz lepra para o coração. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você sabe que existe uma situação que está prejudicando a sua família. Sei lá, alguma coisa. E aí você diz assim, eu preciso resolver isso. Eu preciso dar um basta nisso. Uma hora dessa eu vejo isso. É como aquela torneira que está pingando. A esposa diz, olha bem, eu queria que você arrumasse a torneira. Eu vou resolver isso. Deixa para mim. Eu vou resolver isso. Tem 3 meses que você vai resolver isso. A esposa chega e diz, olha, a conta de água deu uma mudada. Eu vou resolver isso aí. É só uma borrachinha que custa 30 centavos lá no Carlinhos. Eu vou resolver isso aí. E a água está... Em algumas situações nós estamos assim, irmãos, olhando para a água pingar. E ela vai embora, não volta mais. E Deus está dizendo para nós, toma uma atitude, resolve. Esses dias eu conversei com uma pessoa, um amigo meu, eu falei para ele, olha, eu acho que você deveria agir assim. Irmão, na segunda-feira o camarada veio e arrebentou. Falei, irmão, você foi feroz, hein? A gente conversou esses dias, você já... Falei, não, irmão, tem que decidir, tem que resolver. E algumas coisas nós vamos fazendo o quê? Protelando. Uma hora eu vou resolver isso aí. Uma hora eu vou ligar lá e vou resolver isso aí. Uma hora eu vou procurar esse irmão que eu ofendi, falei um monte de coisa errada para ele, eu vou pedir perdão para ele. Uma hora eu vou. Moisés estava diante do mar, eu nunca vou esquecer esse texto, porque quando nós estávamos falando de se casar, a minha resposta era assim, logo, logo eu vou casar. Logo, logo eu vou casar. Mas vai casar quando? Logo, logo. E não tinha data. E num domingo como esse, nós estávamos aqui, aquele dia foi assim uma revelação tão tremenda, e o pastor falando de Moisés no mar. E aí Moisés falou, Senhor, o que nós vamos fazer? E Deus falou, Moisés, agora chega de clamar. Agora você tem que agir. Tem que tocar nas águas para o mar se abrir. Naquele dia eu fiz assim, Você entendeu? Falei para a minha noiva, vamos marcar o casamento. Ela falou, glória. O pastor Zé Américo foi ousado, né? Tem momentos que nós temos que agir, irmãos. Por exemplo, essa água mata a sede, não mata? Mata ou não mata, irmãos? Ela mata a sede. E eu estou com sede. Ela mata a sede, eu estou com sede. Ela mata a sede, eu estou com sede, ela mata a sede. Mas eu não faço nada. Vai resolver? Se eu não tomar uma atitude, vai dar certo? Eu vou continuar com sede. Você pode vir no culto, você pode ouvir a palavra. Se você não agir, não vai acontecer nada. Você pode vir aqui, Deus te mostrar, filho, o caminho é esse aqui, Liga para ele, pede perdão, se acerta com ele, faz isso. E você fala assim, uma hora eu resolvo isso. Uma hora eu vou trocar a borrachinha dessa torneira. E as coisas estão passando. E protelar decisões causa lepra no coração, porque tem consequência. O pastor disse uma frase interessante, pastor Lucinho. Ele diz assim, algumas decisões custam caro. Tem decisão que não é brincadeira tomar, irmãos. Estamos falando aqui de copo de água, de torneira para arrumar, mas tem coisa que é muito séria. Algumas decisões custam caro, mas não tomá-las pode custar tudo. Isso é uma grande verdade. Algumas decisões vão deixar algumas pessoas chateadas, mas se você não tomar, muita gente pode se prejudicar por essa decisão. Amém? Outra causa de lepra, não tem jeito, irmão, nós temos que falar disso. Pecado. Pecado é lepra para o nosso coração. O pecado gera morte. Nós podemos estar como Naamã. Bom dia. Ninguém vê, mas o pecado está lá dentro. Nós podemos ser honrados como Naamã era honrado, mas dentro do coração, alimentarmos um pecado que vai nos corroer.
Irmãos, é algo assim interessante da gente pensar. Olha só, quando você fica sabendo do pecado de alguém, como é que você faz? Não acredito que aquele irmão fez isso. Aquele irmão, pastor, põe ele lá no banco da praça para assistir o culto. Ele não é digno de ficar junto com a gente. Agora, quando você olha para o seu, não, irmão, isso aí eu estou vendo. Isso aí foi uma situação só que aconteceu. Não, irmão, isso aí eu tenho uma explicação. É assim ou não é, irmãos? O nosso, o que a gente faz com ele? E o dos outros? Inferno! Sangue de Jesus tem poder. Olha o que aquele irmão fez, julgou o outro. O que eu estou fazendo? E assim, irmão, a gente não tem misericórdia do outro, mas de nós, olha, sabe como é que é, né? As coisas, os momentos, né? Mas eu estou vendo isso aí, viu? O pecado dentro de nós é lepra, irmão, não tem jeito. E aí você diz assim para mim, irmão, então quer dizer que tem gente que não tem pecado, é 100%? Não. Então quer dizer que todo mundo erra? Sim. Então quer dizer que a proposta do Evangelho não é perfeição, mas é maturidade. Que nós possamos olhar para essa palavra e dizer, Senhor, eu quero mudar. Não aquela pessoa que diz, Deus, eu não tenho forças e vou continuar fazendo. Mas aquela pessoa que olha e diz, Senhor, eu rejeito isso na minha vida e eu quero mudar. Eu vou lutar contra isso. As pessoas não precisam ver perfeição em nós, mas eles precisam ver vontade de mudança. Sabe aquela coisa que você fala e diz assim, não devia ter falado isso. E vai lá e retrata, olha, me perdoa pelo que eu falei, tá? E isso é exemplo para as pessoas. Você errou, mas se consertou. Sabe quando você julga alguém e depois diz assim, não devia ter feito isso, olha, me perdoe pelo que eu falei. As pessoas precisam ver isso em nós, irmãos, arrependimento. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós não somos perfeitos, mas a cada dia, como diz Provérbios, a luz de Jesus vai brilhando e nós vamos nos tornando o dia perfeito. Aquilo que eu errei ontem, eu não vou errar hoje. Aquilo de errado que eu fiz ontem, hoje eu não quero fazer. Vou avançar e vou crescer. Ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. Amém? Último, para a gente encerrar aqui. Diz que quando fala que vai encerrar ainda vai mais 20 minutos, né? Então já estou preparando, falta 20. Falta de perdão. Tem gente dentro da igreja que enche o peito e diz assim, não perdoo. Decisão. Eu não vou perdoar porque você não sabe o que essa pessoa fez. E o que nós fizemos, irmãos? E o que nós devíamos quando nós fomos perdoados por Jesus? A falta de perdão causa lepra no coração, querido. Quando você não libera perdão ou não pede perdão, você está sujeitando o seu coração à lepra. Hoje pela manhã nós falávamos de uma experiência que eu tive. Nós já falamos aqui, mas não tem problema. Certa vez uma pessoa falou algumas coisas para mim, eu não gostei, achei que não deveria ouvir aquilo, e aí eu fiz que nem Naamã, está tudo certo. Um dia nós estávamos numa vigília, o Espírito Santo falou assim, ei, até quando você vai ficar maquiando isso aí? Quando você lembra dele, você tem raiva. Até quando você vai ficar se escondendo dentro dessa capa de Naamã e achando que está tudo certo, que não está? Falei, é verdade, Senhor. Quando eu lembro dele... Senhor, eu decido liberar essa situação, eu decido perdoar essa pessoa e também decido que essa pessoa me perdoe. Passou uns dias eu vi ele. Quando eu vi ele, irmão, foi algo tão gostoso. Eu esqueci do que aconteceu, mas não dói mais. Quando você libera, para de doer. Quando você libera aquela situação, não dói mais. Você lembra, lógico, mas não dói mais. E tem mais. Esse dia eu vi de novo. Eu tenho certeza que mal uns dias nós vamos se encontrar na porta do mercado. Sabe quando você está saindo assim? Oh, irmão, vai acontecer, eu tenho certeza. E eu estou pronto para abraçá-lo, para a gente conversar numa boa. Eu decidi perdoar. Você precisa decidir perdoar, ou então o teu coração estará leproso. Não, irmão, mas você... Decida perdoar.
Decida ser perdoado. Amém? Uma decisão envolve 3 As. Primeiro, admitir. Você já viu aquela pessoa que vai no médico e diz assim, ó, eu vim aqui no médico, mas eu não estou doente. Eu só vim. Eu vou participar dos Alcoólicos Anônimos, mas eu não sou alcoólatra. Eu só estou participando. Existe isso, irmãos. O primeiro passo para receber cura é dizer assim, eu estou leproso. Quando Naamã ouviu aquela notícia da menina, ele falou assim, eu estou com lepra e preciso ser curado. Isso aí é o primeiro passo, irmãos. Eu admito, eu preciso ser curado. Vamos falar para o rei mandar as cartas lá, porque eu vou para Israel. E ele prepara todas essas ofertas aqui, o rei manda a carta para ele ir. Ele admitiu. Você pode ouvir essa palavra nessa noite e dizer assim, não preciso disso, isso não é para mim. Livre-arbítrio. Se eu quero buscar a cura de Deus, eu preciso admitir. Primeiro passo, admitir. Eu tenho uma mancha no meu coração, eu tenho uma lepra no meu coração, eu preciso de cura. Segundo, eu preciso acreditar. Eu admito que eu preciso de cura e eu acredito que o Deus da cura é aquele que limpa meu coração. Se não acreditar, irmão, não adianta nada. Essa água está aqui, mas eu não sei não se ela mata a sede. Deixa ela aqui. Você precisa acreditar que quando Deus libera uma palavra, Ele libera um mover. Não é para preencher o culto somente. Tem um mover na palavra. Amém? E depois que eu preguei essa palavra de manhã nos 3 irmãos, a Luciana falou assim, Deus me deu a mesma direção para a noite. Deus quer falar sobre isso. Então você precisa acreditar. Terceiro, sim, né? Terceiro, você precisa agir. Naamã admitiu, Naamã agiu, mas quando chegou na hora de mergulhar no Jordão, ele fez assim, ó, estou fora dessa água suja aí. Eu, Naamã, mergulhar nesse rio escuro, águas esverdeadas, vou tomar banho lá em Damasco. Lá tem águas mais limpas. Eu não vou mergulhar nesse rio. Quando Naamã chega diante do rio, ele se depara com isso. Quando chegou na hora de agir, Naamã falou, não, eu não vou mergulhar nesse rio. Aí o Espírito Santo usa o servo e diz para ele, Naamã, ele não pediu nada de difícil para você. Ele não pediu para comprar sal, não pediu para fazer viagem para a cidade, lá na cidade, não pediu para fazer nada. Só pediu para você mergulhar no rio. As coisas de Deus são simples. Nós é que dificultamos. Era só para o Naamã chegar. Ele achou, não. Primeiro, Eliseu teria que sair lá e passar a mão na cabeça dele e fazer um mistério. Não fez. Não fez. Eliseu nem saiu lá para falar com ele. Mandou o menino. Vai lá, menino, fala para ele. Geazi, né? As coisas de Deus são simples, irmãos. E Naamã estava as dificultando. Aí o servo diz, Naamã, ele não pediu nada difícil. Mergulha no rio 7 vezes. Então Naamã mergulhou no rio 7 vezes. E a palavra diz, a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Na segunda-feira, Naamã chegou diante do pelotão e disse, bom dia, eu estou bonito por fora e o meu coração está sarado. Bom dia, soldados, eu estou curado, o que vocês estão vendo por fora também é por dentro. É isso que Deus quer fazer de nós, irmãos. Ter uma aparência, sim, ter honra, sim, alcançar algum sucesso, sim, mas dentro de nós, o nosso coração está sarado, amém? O que importa de verdade para Deus é o que está dentro, porque o que está dentro compromete o que está fora. E o que o Senhor quer fazer de nós? Como a carne de um menino. Isso aqui fala de coração, irmãos. Quem tem criança aqui sabe disso. Você chama a atenção de um menino, dali 5 minutos, o que ele faz? Ele volta. Um dia nós chamamos a atenção de um menino, dali 5 minutos ele veio. Vamos brincar? A criança volta. Nosso coração ele vai atingindo maturidade e vai conquistando também dureza. Eu não sou bobo. Eu não vou errar de novo. Eu não vou acreditar nessa pessoa de novo. Que o nosso coração se encontre como um coração de um menino que diz, Senhor, eu quero ser purificado.
Eu quero que o Senhor tire a malícia do meu coração. Eu quero que o Senhor purifique os meus pensamentos. Eu quero que o Senhor tire de mim isso que está me contaminando. Irmão, só você sabe o que te contamina. Só você sabe o que é lepra para você. Mas eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, o Deus da cura está neste lugar. Quando aquela menina diz, Naamã, vai para Israel, lá tem um profeta. Certamente você será curado. Ele diz, eu vou. Eu quero dizer para você que você não precisa ir para Israel, mas você precisa acreditar. O Espírito Santo é aquele que cura o nosso coração, que nos purifica, que tira a lepra e que traz a pureza, a inocência para o nosso coração. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, eu quero orar nessa noite. Quero chamar aqui o grupo de louvor. Gostaria que você fechasse os teus olhos, eu quero aproveitar esse tempo que tenho. Fecha os teus olhos, meu amado, faça como Naamã. Analise o teu coração nessa noite. Eu não posso fazer isso por você, querido. Ninguém pode. Eu não posso decidir por você nessa noite. Não, irmão, você vai ser curado. Tudo isso aí que está no teu coração vai sair. Eu não posso, irmão. Para muitas pessoas, Jesus disse, a tua fé te salvou. A sua decisão, a sua escolha nessa noite, é que vai te proporcionar a cura. Quando a palavra do Senhor diz, no nosso interior, fluirão rios de águas vivas, eu creio que estas águas nos lavam, essas águas nos purificam. Tenha uma atitude nessa noite, querido. Eu quero ter também, essa palavra é para mim, irmãos. E dizer, Deus, será que tem lepra no meu coração? Será que tem coisas no meu coração que estão me contaminando? Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece, mas eu sei. Diante das pessoas, irmãos, Naamã era um grande homem, mas quando ele chegava em casa, sua esposa sabia quem ele era. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo sabe quem você é, sabe quem eu sou, sabe o que está além dessa aparência, sabe o que está além daquilo que nós conquistamos. Ele quer curar o nosso coração nessa noite. Ele quer lavar o nosso coração nessa noite, arrancar de nós tudo aquilo que nos contamina. Oh, aleluia. Decida ser curado nessa noite, irmão. Tome uma atitude nessa noite e diga, Senhor, eu não aceito, eu não quero. Eu quero buscar as águas do Senhor. E ali quando Naamã mergulha naquele rio, foram 7 mergulhos. 7 fala de um ciclo. Número 7 fala de um ciclo que começou e acabou. Purificação é todo dia, irmão. Purificação não é só agora. São todos os dias até a vinda de Jesus. Santificação são todos os dias. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu quero fazer um convite nessa noite, para você que deseja no teu coração dizer, Senhor, eu quero ser curado. Então sai do teu lugar, vem aqui à frente. Não venha diante de mim, nem diante do grupo de louvor, mas acredite, existem águas de Deus que me lavam e que me purificam. Se você decide isso, junte-se a mim, vem aqui à frente e vamos clamar para que o Senhor Deus lave o nosso coração.
quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Aleluia. Senhor, Tu és aquele que nos conhece, Deus. O Senhor é aquele que conhece o que ninguém conhece. Deus, o Senhor é aquele que sabe o que ninguém sabe, Senhor. Muitos de nós podemos estar como Naamã, Senhor, aparentemente sarados, mas com o interior leproso. E por isso nessa noite nós admitimos, Deus, nós admitimos que necessitamos da Tua cura. Senhor, nós reconhecemos que precisamos ser purificados. Caso contrário, nós teremos sérios problemas. Caso contrário, nós vamos morrer, porque o pecado nos leva à morte. Nessa noite nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Assim como Naamã fez, saiu do lugar onde ele estava, foi até Israel, porque ele ouviu que ali havia cura. Eu creio, Senhor, eu creio que existem águas do Senhor neste lugar, que nos lavam, que nos purificam, que tiram a sujeira, que tiram a lepra, que tira a falta de perdão. Senhor, nós decidimos perdoar. Senhor, nós queremos tomar atitudes diante de algumas situações. Senhor, nós queremos ser sarados nessa noite. Nós não queremos viver dentro da Tua casa e não ter intimidade com o Senhor. Sara o nosso coração nessa noite, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor. Nós decidimos jogar isso fora. Senhor, nós escolhemos ser sarados nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser sarados. Nós rejeitamos a ansiedade, nós rejeitamos a preocupação, nós quebramos a palavra de morte. Toda palavra de morte que possa ter sido lançada, anula, Senhor, em nome de Jesus. Quebra isso, Senhor. Se nós lançamos palavras de morte sobre as pessoas, nós recolhemos, te pedimos perdão nessa noite. Senhor, nos sara, nos purifica nessa noite, pelas Tuas águas, Senhor. Meu Deus, nós reconhecemos, precisamos ser curados. Nós queremos sim, Pai, ter uma aparência de servos, ter uma aparência de cristãos, mas ter um coração sarado, ter um coração livre, ter um coração sincero diante do Senhor. Meu Deus, lava-nos nessa noite, envolve-nos com as Tuas águas nessa noite, Senhor.
Ah, Deus, a começar por mim, lava-nos nessa noite, Senhor. Tira de nós toda impureza, toda lepra, e torna-nos como uma criança nessa noite. Que o nosso coração seja como o coração de uma criança, Senhor. Nós queremos sim crescer, amadurecer, mas não perder a inocência, não perder, oh Deus, a sinceridade diante do Senhor. Por isso eu declaro, Pai, a água do Senhor, as águas que limpam, que restauram, que nos curam nessa noite. No nome de Jesus, Senhor, cura o nosso coração nessa noite. Nós rejeitamos o pecado, Senhor. Nós rejeitamos, ainda que a alma queira, ainda que o corpo queira, nós rejeitamos e declaramos, nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos a Tua palavra. Senhor, eu te peço, amanhã, terça-feira, na quarta-feira, nos ajuda a viver o que nós estamos aliançando com o Senhor nessa noite. Nos ajuda a honrar essa disposição que estamos tendo nessa noite. No nome de Jesus, Pai. A Tua palavra nos limpa. Enviou a Sua palavra e nos curou. Eu declaro, Senhor, a cura sobre o nosso coração. Senhor, a limpeza do nosso coração nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Assim como Naamã foi restaurado, que nós sejamos restaurados nessa noite, curados, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Não se esqueça, são 7 mergulhos. Hoje é o primeiro, mas ainda faltam 6. O último é só no dia que Jesus voltar. Até lá, tem mergulho, tem purificação para nós. Amém? Seja curado nessa noite. Seja lavado nessa noite. Que o seu coração nessa noite seja limpo de toda mágoa, de toda tristeza. No nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Ele? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que bom, né?